Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai explorar as ideias de Juhani Pallasmaa. Ele é um arquiteto finlandês, um pensador, que desafia a gente a sentir a arquitetura de um jeito bem diferente. Exato. A nossa base aqui são textos sobre ele, principalmente o livro clássico Os Olhos da Pele. Isso, e a nossa missão é tentar entender o ponto central dele, né? Por que ele critica tanto o foco excessivo na visão que a gente tem na arquitetura ocidental? E como ele defende que uma arquitetura que envolva todos os sentidos é, assim, fundamental para o nosso sentido do ser, para a nossa sensação de estar no mundo mesmo. E é interessante pensar que ele teve uma trajetória, né? Ele não começou pensando assim. Veio de um racionalismo, mas parece que algumas experiências, tipo dar aula na Etiópia, talvez a infância numa fazenda. Pois é, essas vivências parecem ter mudado a perspectiva dele. Ele foi fundo na fenomenologia, que estuda como a gente experimenta as coisas diretamente, né? E também na psicologia, na importância do corpo mesmo. E daí surge essa crítica ao que ele chama de paradigma ocular cêntrico, essa supervalorização da visão. Exatamente. Ele argumenta que essa fixação no visual levou a uma arquitetura muito focada na imagem, às vezes fria, distante. Uma arquitetura que, nas palavras dele, acaba nos alienando do nosso próprio corpo, dos outros sentidos. E isso, segundo ele, empobreceria a nossa experiência de vida, nossa sensação de existir. É forte, né? Ele descreve uns edifícios que parecem planos de arestas afiadas e materiais, quase irreais, como se fossem só para olhar, não para viver. Nossa, tem uma citação dele que é impactante, algo como: a arquitetura moderna alojou o intelecto e o olho, mas deixou o corpo e os outros sentidos sem lar. Essa frase resume bem. Perdemos, a sabedoria do corpo. E aí a proposta dele é bem radical. A arquitetura tem que engajar todos os sentidos. Não dá para ser só visual. E o tato parece ter um lugar especial nisso tudo, né? Aquela metáfora da maçaneta como o aperto de mão do edifício. É genial. Muito boa. Ele diz que as mãos querem ver, os olhos querem acariciar. Para ele o tato é a base, sabe? É o sentido primordial do qual os outros derivam. Faz sentido. E mais interessante é que, hoje, a neurociência está meio que confirmando essa intuição dele. Estudos mostram que para perceber certas coisas, como a geometria de um objeto ou a textura, o tato pode ser até mais confiável que a visão para o nosso cérebro. Olha só. Quer dizer, não é só uma ideia filosófica, tem um pé na ciência também. Tem, sim. Isso reforça a importância que ele dá para a materialidade, para a textura, para o peso das coisas na arquitetura. E os outros sentidos, como o som, o cheiro? Fundamentais também. O som cria o que ele chama de intimidade acústica, moda totalmente como a gente percebe um espaço. E o olfato? Bom, o olfato tem aquela conexão direta com a memória, né? Um cheiro pode te transportar para um lugar que a memória visual já tinha até esquecido. Totalmente. Quem nunca passou por isso? Se a arquitetura de um prédio deve ser assim, como ele pensa a cidade inteira? Aí entra a ideia da cidade áptica. É o oposto da cidade moderna, que muitas vezes é pensada só para o impacto visual, para quem está passando de carro. Uma cidade para tocar, para sentir. Isso, uma cidade pensada para a interação corporal, com texturas no chão, nas paredes, com sons e cheiros que criam um ambiente mais rico, mais envolvente. Seria uma forma de combater a alienação urbana. Percebo como isso liga a arquitetura a uma busca maior, por significado mesmo. Ele não separa muito arte e ciência. Não separa. Ele vê como caminhos paralelos para a gente entender o mundo e o nosso lugar nele. Ele até critica um pouco essa nossa cultura quase racional, que idolatra a ciência e meio que desconfia da intuição da arte. E ele se interessa pela neurociência por isso também. Sim, especialmente pela descoberta dos neurônios espelho. Aquelas células que disparam tanto quando a gente faz algo, quanto quando a gente vê alguém fazendo. Para Pallasmaa, isso mostra como a arte nos afeta de forma direta, corporal. A gente simula a experiência internamente. É um entendimento sentido, não só intelectual. Que interessante. E essa ideia de sentir, de viver, se aplica à própria arquitetura, que ele diz ser impura, meio bagunçada. E essa impureza é boa. Ele admirava muito Alvar Aalto, outro finlandês, justamente porque Aalto buscava conciliar opostos. O racional e o emocional, o moderno e o tradicional. A Vila Maireia é um exemplo disso, né? Perfeito.
não é só bonita de ver integrada na natureza. É a madeira, a pedra, as texturas que convidam a tocar, até os degraus levemente irregulares que te fazem prestar atenção onde pisa. É uma arquitetura que te engaja por inteiro. Então, no fim das contas, qual é o objetivo maior disso tudo para ele? O sentido mais importante? É o que ele chama de sentido do ser ou sentido do eu. A grande tarefa da arquitetura para Palasmar é fortalecer essa nossa sensação de pertencimento, de estarmos ancorados no mundo. E como ela faz isso? Criando o que ele chama de metáforas existenciais corporificadas. Pensa num teto baixo, que te dá aconchego, ou numa porta que marca bem a passagem de um lugar para o outro. São essas experiências físicas que ajudam a estruturar quem a gente é, a nos lembrar quem somos. E isso só funciona se a arquitetura for multissensorial, né? Integrando tudo. Exatamente, promovendo integração, pertencimento. Isso coloca uma responsabilidade ética grande no arquiteto, né? De projetar espaços que realmente apoiem o nosso bem-estar existencial. Ele até cita o Frank Lloyd Wright sobre a integridade ser a qualidade essencial de um edifício. Vai além da beleza ou da função só. Sem dúvida. Leva o debate para outro nível. Então, para a gente fechar esse mergulho, a grande mensagem do Palasmar é esse chamado para a gente ir além do visual na arquitetura. É criar espaços que acolham todos os nossos sentidos, para combater a alienação e para nutrir nosso senso de identidade, de lugar no mundo. É um legado importante que conecta filosofia, corpo e até ciência. E fica aquela provocação final, né? Se a arquitetura realmente molda tão profundamente como a gente se sente, nossa identidade. Exato. O que aconteceria se a gente levasse os princípios deles a sério, em grande escala? Se a gente começasse a projetar cidades priorizando o toque, o som, o cheiro, tanto quanto a visão. Como isso mudaria a experiência de viver nas cidades hoje? E se essa cidade áptica deixasse de ser só um conceito bonito e virasse uma meta de planejamento real, uma busca ativa por mais conexão, por pertencimento na vida contemporânea.